Hey guys, how are you? Bruno here. Welcome to another episode. Vamos começar? Alright, so remember ESL Fast, Easy Conversations. And today's episode is going to the beach. Going to the beach. Indo à praia. Alright? Going to the beach. Alright, so let's go to the beach. Vamos à praia. Let's go to the beach. Nós vamos analisar essa frase aqui em detalhes. Porque a tradução é tranquilo, certo? So, let's go to the beach. Então, primeiramente, o que let's significa? Então, muita gente pensa que let's é let is, mas na verdade, let's é a contração de let us. E você vai usar o let us, let's, para dar ordens, né? Mas não seria diretamente para a pessoa, seria para nós, você se inclui nessa ordem. Então, let us go to the park. Vendo? To the park. Let us go to the park. Vamos ao parque. Let us go, Só que muitas pessoas confundem o let's, né, achando que para falar vamos tem que ser let's go. Não. Sempre que tiver o go vai indicar um movimento. Então, let's go é vamos no sentido de movimento, tá? É que no português nós usamos o vamos também para dar ordens, né, na primeira pessoa do plural. Por exemplo, vamos comer, vamos fazer, vamos estudar, right? Então, se for, por exemplo, vamos estudar, seria let's study. Let's study. Vamos comer. Let's eat. Tá? Então, let's para dar ordens na primeira pessoa do plural. Para nós, você se inclui. Não confundir com let's go. Let's go pode ser também, mas é só para movimento. Let's go to the park, let's go to the beach, etc. Alright? É porque para dar ordem no inglês é só você colocar o verbo, sem colocar mais nada. Por exemplo, eat the muffin. Eat the muffin. Coma o muffin. Eat the cookie. Então, eat the cookie. Coma o cookie, o biscoito, né? O bolacha. Se fosse negativo, don't eat the cookie. Não coma o biscoito. Então, imperativo é só colocar o verbo direto. Imperativo negativo, don't. Se fosse nós, aí seria let's eat the cookie. Tá? E como que seria o negativo aqui? Não vamos comer o biscoito. Eu vou colocar don't let's? Não. Quando vocês têm let's, pessoal, é só colocar o not depois do let's. Let's not eat the cookie. Tá? Então, esse é o imperativo no inglês. Então, voltando, let's go to the beach. Let's go to the beach. Então, vamos, de movimento, to the beach, a praia, né? To aqui, vamos a, mais o a de a praia, fica o a craseado no português. Vamos à praia, let's go to the beach. That's a great idea. That's a great idea. Significando, isso é, né? Essa é uma ótima ideia. Então, no inglês, no português fica, essa é uma ótima ideia. Só que no inglês a gente vai sempre falar, aquela é uma ótima ideia, né? A gente vai usar o that e não this. Por quê? Porque você está se referindo a algo que foi falado antes. Então, aquilo que você falou é uma ótima ideia. Então, that's a great idea. Por isso que sempre se diz, that's nice, that's okay, that's fine. E não this is nice, this is okay. Tá bom? Porque está se referindo a algo que foi falado antes. We haven't been in a while. We haven't been in a while. Aqui a gente tem o present perfect, pessoal. Present perfect. É o presente perfeito, que é um verbo que não tem, que é um tempo verbal que não existe no português. Ele é formado por have mais o participo passado, que é o past participle. Ok? Então vai ser have ou has, né? Porque a gente tem que conjugar, se for terceira pessoa vai ser has. Quando que a gente usa esse tempo verbal? A gente usa ele em duas situações. A primeira é quando é algo que aconteceu
aconteceu, tá? Ou não, né? No passado e não tem referência de tempo. Tá? Então, aconteceu ou não no passado e não tem referência de tempo. Tipo, quando aconteceu não é importante. Então, por exemplo, I have been to Italy. I've been to Italy. Eu estive na Itália. Quando? Não é importante. Quando que eu estive na Itália? Não é importante. Então, I've been to Italy. E eu sempre, quando eu vou falar eu estive em tal lugar, nesse tempo verbal, você tem que falar to, tá? Porque se você falar I've been in Italy, quer dizer que você ainda está lá. Que é o caso 2 que eu vou falar daqui a pouco. Então, I have been to Italy. When is not important. When is not important. Aí o been é o participio passado do verbo to be. Então tem o to be, depois o was, depois o were, depois o been. Se você que está vendo essa aula é iniciante, relaxa, só guarda esse caso específico e depois a gente vai aprendendo aos poucos, tá bom? Eu também vou postar algumas aulas específicas sobre o present perfect, mas isso mais pra frente. I've been to Italy. Então quando? Não importa. Então, e lembra que eu falei que pode ser que aconteceu ou que não aconteceu no passado? Então, o caso negativo seria Então, o caso negativo seria I haven't been to Italy. Tá vendo? Eu não fui à Itália, eu não estive na Itália. Quando? Não importa. Tá, qual que é o caso 2, então? Começou no passado e continua até agora. Tá? Então é algo que começou no passado e continua até agora. Por exemplo, o que eu falei, né? I have been. Aí eu posso mostrar para vocês que esse I have been, eu posso contrair ele para I've. O have pode ser contraído. I've been in Italy. Tá vendo? Eu estou na Itália. Só que aí lembra, o in indica que eu ainda estou lá. Since 2012. Ó, estou na Itália desde 2012. No português a gente usaria simplesmente o I am, né? Mas no inglês, como começou no passado e continua, eu tenho que usar esse tempo verbal aqui. I have been. Tá, e se eu te falasse exatamente quando eu fui para a Itália? Aí eu usaria o passado normal. I went to Italy in 2012. Então, aqui eu dei a referência de tempo. I went to Italy in 2012. Então, foi esse ano que eu fui para a Itália. Então, eu especifiquei quando isso aconteceu. Tá bom, pessoal? Mas, assim, isso aqui é só uma introdução mesmo. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Então, voltando à nossa frase aqui, ó, we haven't been in a while. Essa frase está incompleta, tá? Que deveria ter um there. Mas no inglês falado a gente corta bastante coisa, né? No português também. Então nós não estivemos lá há um tempo, faz um tempo. In a while significa em um tempo, ou faz um tempo. Então nós não estivemos lá em um tempo, ou faz tempo que não vamos lá, na praia. We haven't been in a month. E voltando, que caso seria isso daqui? Seria algo que começou no passado e continua até agora. No caso que não aconteceu no passado e continua não acontecendo. We haven't been there, né, lá na praia, nós não estivemos na praia. In a month, ou seja, aqui está falando em um mês, mas dá a ideia de faz um mês. The last time we went, a última vez, the last time we went, que nós fomos, o que aqui fica subentendido, né, o that. A última vez que nós fomos, the last time I went, the last time you went, the last time they went. You almost drowned. The last time we went, you almost drowned. Então você quase drown é afogar.
E drowned é o passado, então afogou. Então a última vez que nós fomos, você quase afogou. No, I didn't. Não, eu não afoguei, não quase afoguei. Né? O didn't, que lembra que eu falei nas lições anteriores que o do repete o verbo que foi falado antes? Só que o verbo tem que estar no presente para ser do. Se o verbo está no passado, não vai ser do, vai ser did. No caso é negativo, então no, I didn't. Não, eu não afoguei, eu não quase afoguei. Then, então, why did the lifeguard dive into the water? Então, por que? Fazer pergunta, presente usa do, no passado usa did. Então, por que o salva-vida mergulhou? Pergunta no passado, então aqui vai ser mergulhou. Para dentro da água. In, da noção de dentro. O to, da noção de movimento. Então, into vai ser movimento para dentro. Então, por que o salva-vida mergulhou para dentro da água? Eu sei, no português não faz sentido, ele mergulhou na água. Mas no inglês é para dentro, o movimento para dentro da água. I think he wanted to cool off. Então, eu acho, o que fica subentendido mais uma vez, ou that, eu acho que ele queria, passado de verbos regulares é só colocar ed. Então, eu acho que ele queria se refrescar. To cool off significa se refrescar. Então, eu acho que ele queria se refrescar. He swam right up to you. Então, swam é o passado de swim. Swim é um passado irregular. Então, swim no presente, o passado é swam. Ele nadou. Vamos tirar o right aqui por enquanto. Up to you significa até você. He swam up to you. Até você. O right quer dizer, daria a noção pra gente de bem. Bem até você. Ele só está enfatizando. Mas ele nadou bem até você. Né? Ele foi até onde você estava. Bem até você. He swam right up to you. And then he turned right around. E então, turn é virar. Turned quer dizer virou. E turn around significa retornar, dar a volta. E então ele retornou. O right só está enfatizando. Mas aí ele virou. Né? Não dá para traduzir nesse caso. Às vezes dá para traduzir como bem, igual eu falei. Mas aqui não dá para traduzir. E então ele retornou. You're right. Só para enfatizar a imediatez. Tipo, imediatamente ele deu a volta. Maybe, talvez, you're right. Talvez você esteja certa. Ou certo. Então, maybe we should get going. O should sempre vai significar deveria. Depois do should nunca tem to, depois de verbo modal nunca tem to. Se for fazer pergunta com should é só inverter, tá? Então, should I stay? Should I stay? Should I stay? Eu deveria ficar? Should I stay? Se fosse afirmativo seria I should stay. Tá? Ou então, should I go? Também é uma pergunta, eu deveria ir? Se fosse afirmativo, I should go. Se fosse negativo, I shouldn't go. Entendeu? Então, quando eu falar verbo modal é sempre a mesma coisa. Negativo é só juntar com not, fazer pergunta é só inverter, etc. Aí vocês devem lembrar da música, né? Should I stay or should I go now? Alright. Should I stay or should I go? And get going significa ir. Get going é a mesma coisa que go, né? Let's get going significa let's go. É a mesma coisa. I know English is weird. Inglês é esquisito, né? Alright, guys. That's it. Let's listen. Essa liçãozinha aqui é um pouquinho mais difícil mesmo. Mas sigam a metodologia. Não queiram aprender, por exemplo, o present perfect. O present perfect aqui. Não tenta expandir isso para tudo. Aprenda esse caso. Depois, na próxima aula, vocês aprendem outro caso, depois outro caso, e a gente vai fixando e construindo esse quebra-cabeça na nossa cabeça. Alright? Let's go to the beach. That's a great idea.
We haven't been in a while. We haven't been in a month. The last time we went, you almost drowned. No, I didn't. Then why did the lifeguard dive into the water? I think he wanted to cool off. He swam right up to you. And then he turned right around. Maybe you're right. Maybe we should get going. Alright, só um detalhe sobre a pronúncia que é drowned. O E não pronuncia, tá? Mas isso eu explico melhor em uma outra aula sobre o passado. Alright, guys? So, that's it for today. Se gostou, deixa o like, compartilha, comenta. And I'll see you next time. Bye for now.